Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e eu queria te convidar, já que você está aqui nessa reunião espiritual, venha se unir a nós, se inscreva no nosso canal agora mesmo, deixa o seu like, tá bom, queridos? Compartilhe as nossas mensagens nas redes sociais que vocês pertencem, comentem à vontade e se você aí puder também, quiser, toca o sininho para que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar com mensagens iguais a esta que você vai escutar. Abba, Pai, meu Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai. Agora é a hora da palavra. Estamos de volta, depois de ouvir mais um lindo louvor. Esse louvor aí, inclusive, faz parte daquela coletânea de mais de 90 louvores, que se você quiser adquirir gratuitamente, é só você acessar esse QR Code que está aparecendo aqui para você, ou aqui, não importa. Você vai lá, escaneia, você vai ser direcionado ao nosso canal do WhatsApp, onde lá eu deixo vários textos bíblicos, vários estudos, uma comunicação mais direta com vocês, vídeos exclusivos, músicas que você pode baixar, mais de 90 louvores, totalmente de graça, tá bom? Vai lá e se inscreva nesse canal, é de graça, você não paga nada e você vai ser atualizado aí com tudo que acontece no nosso canal, fora do nosso canal, e inclusive nós temos lá um blog diário onde eu coloco sempre um estudo lá para ser relevante aí para que vocês se aprofundem nesse conhecimento, tá legal? Vai lá e se inscreva. Bom, vamos à mensagem de hoje. Meus queridos irmãos, quando a Bíblia começa a narrar a vida de Jesus ali no seu nascimento, por causa dos ensinos do cristianismo tradicional, as pessoas geralmente elas têm o costume de olhar para os nossos dias e coloca-se automaticamente todas as esperanças na manifestação de Jesus, o Jesus de Nazaré. Afinal, ele é o Messias do mundo. Inclusive, eu vou falar sobre esta palavra daqui a pouquinho para vocês entenderem bem o ministério de Jesus. Então, quando as pessoas fitam os seus olhos e começam na vida de Jesus e começam a imaginar os dias de hoje, aqui praticamente começa todo o equívoco do chamado cristianismo tradicional e que nós temos mostrado esses erros reiteradas vezes aqui neste canal. E esse equívoco fazem as pessoas olhar para tudo que Jesus fez em sua vida e querer arrumar um significado para encaixar nos dias de hoje. Pegam sua apresentação, por exemplo, lá quando Jesus foi apresentado no templo ali, quando era criança. Então a igreja hoje, o cristianismo tradicional, faz a mesma coisa, se baseando em João capítulo 14, versículo 12, e em outras passagens que Jesus fala, né? Sede meus imitadores. Então você vai ver todo esse contexto hoje, a igreja fazendo a mesma coisa. Então o pregador diz, vocês têm que imitar Jesus. Só que, meus irmãos, eles não contextualizam as pessoas sobre o tempo em que Jesus veio a este mundo. Eles não mencionam que a história do Messias não acontece exatamente em seu nascimento. Não mostram o momento da história que cercava a sua primeira vinda. Então eles pegam o seu batismo e vão se batizar. Pegam o seu jejum e jejuam. Pegam suas parábolas e querem aplicar lições de vida para os dias de hoje. Ou seja, eles conseguiram desviar a verdadeira aparição da primeira vinda de Jesus. E isso também acabou atrapalhando, né, as pessoas a entenderem o que significa a segunda vinda de Jesus. Porque, afinal, existe um motivo para que ele veio. Você saberia me dizer qual foi o motivo? Para quem ele veio e o que ele veio fazer? Então, nós encontramos também aí, conforme eu falei, além da primeira vinda de Jesus, nós encontramos Jesus anunciando que ele viria mais uma vez. E aqui começa todo esse anacronismo que a gente identifica
dos ensinos do sistema religioso. E hoje eu quero acentuar um dos mais famosos erros dessa ideia, que parece ser verdadeira, mas não é. Vamos falar do fim dos tempos, ou fim do mundo, ou fim daquela era. Irmãos, nesta mensagem, eu não vou abordar essa questão de fim de era dentro da perspectiva do Antigo Testamento, que é a mesma do Novo, tá bom, queridos? Porque toda a Bíblia, o assunto é o mesmo, tá legal? Então, se vocês quiserem entender a linguagem de fim de era, fim dos tempos ou fim do mundo, sob a perspectiva do Antigo Testamento, eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui neste canal, nas descrições, tá legal? Onde eu abordo esse tema dentro dessa perspectiva. O tema é: a Bíblia fala de quantos finais do mundo? Então, se você quiser se familiarizar com isso, é importante, porque vocês verão que tudo que Jesus fala, faz, está relacionado principalmente ao passado, ao Antigo Testamento. Aliás, Jesus em vida era israelita e também praticante da lei judaica, portanto, um judeu. Então vai lá e veja esse vídeo que vai ser bastante importante vocês verem, tá legal? Mas voltando ao objetivo dessa mensagem, esta frase, o fim da era, ela é usada várias vezes no Novo Testamento e geralmente é traduzida como o fim do mundo. Nós encontramos mais precisamente essa expressão 6 vezes no Novo Testamento. 5 vezes em Mateus, 1 vez em Hebreus e uma frase plural, final das eras, que ocorre em 1 Coríntios. Vamos identificar então uma a uma, tá legal? Então vamos começar com Mateus capítulo 13, versículo 39. E o texto diz: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Abençoados, o contexto dessa passagem vocês devem conhecer, que é a parábola do semeador, tá? E nesta parte Jesus está apresentando, né, a consequência, né, do grande juízo final que iria acontecer. Então, nessa versão que vocês estão observando aí, que é a Almeida Corrigida e Fiel, está escrito o quê? Fim do mundo. Então, como um bom estudante da Bíblia e limpo, o que nós vamos fazer? Irmãos, vamos usar uma lógica bastante simples, que é 1 mais 1 é 2. Tá bom? Vocês vão entender. Qual a língua que foi escrita essa passagem, meus irmãos? Foi o grego, não foi? Então, nós sabemos que o grego não é português, existem diferenças. Vamos então ao original em grego dessa palavra mundo do texto? Então, eu encontro essa palavrinha aion. Veja, está aí aparecendo para vocês. O fim do mundo, aion. Segundo o dicionário grego, aion quer dizer o quê? Um espaço de tempo, irmão. Uma idade. Uma era. Olha só que coisa impressionante, né? Então, a palavra mundo do texto é um espaço de tempo, uma oportunidade, uma era, um ciclo. Mas o texto está falando o mundo. E agora? Vamos então analisar, meus queridos, outras versões da Bíblia que temos disponível para ver se melhor se encaixa aí o fim do mundo, que agora sabemos que é uma era e não um mundo como um cosmo. Essa primeira versão que eu usei foi a Almeida Corrigida e Fiel. Vamos usar agora uma outra versão para ver se a gente consegue achar. Também estamos usando a lógica de 1 mais 1, tá? Estamos dentro da Bíblia vendo várias versões para a mesma palavra, que é aion, que no original é um tempo ou uma era. Então tá aí aparecendo a nova versão internacional, tá? Aqui já muda. Olha lá, a colheita é o fim desta era. Então, queridos, eu achei uma versão que mais se encaixa com o original grego. Porque a palavra mundo da primeira versão que lemos, ao lermos, passa o quê? A ideia de cosmos, de mundo. E geralmente, irmãos, nós não sabemos distinguir se nós não formos no original. Então, uma das estratégias que nós temos para descobrir o que o autor quer dizer do texto, nós vamos a várias versões da Bíblia, tá legal? Então, até porque a palavra mundo em português, ela é muito genérica, ela não fala que tipo de mundo há, né? Que tipo de mundo é muito genérico, e aí sabe que o sistema religioso vai passar
o rolo compressor em cima de pessoas que não sabem, por exemplo, desse detalhe. Então, já a palavra era, essa aí já dá o quê? Uma ideia de um espaço de tempo. Irmãos, vamos colocar essas duas passagens nas duas versões que usei, para vocês verem como modifica o entendimento. Então, está aparecendo aí. Na primeira, que é a Almeida Corrigida e Fiel, ali diz, conforme eu já li, né? Diz que é o fim do mundo, a ceifa é o fim do mundo. E na nova versão internacional, eu achei que a ceifa, que a colheita é o fim desta era. Tá vendo? Então, quando colocamos essas duas versões, aí fica mais gritante que o entendimento mais correto é o fim desta era e não o fim do mundo. Irmãos, a segunda vez que aparece essa expressão fim do mundo, né, na palavra, está no versículo 40, está aparecendo para vocês aí. Eu já botei já as duas versões para que vocês vejam a diferença, tá aí, ó. Mateus 13:40 na nova versão internacional e na Almeida Corrigida e Fiel. Então ali diz ali o texto, assim também acontecerá no fim desta era. A nova versão internacional nos entrega o quê? Uma passagem mais contextualizada com o seu original. Enquanto a Almeida Corrigida e Fiel tem uma tendência o quê? A te jogar fora do que realmente está tratando o que Jesus quis dizer ali naquela época. Tanto que está ali, ó, assim será na consumação deste mundo. Olha que diferença. Então, queridos, a bem da verdade, né, a Almeida Corrigida e Fiel, ela em sua versão, ela tenta aí trazer uma conotação mais futurista ao texto, não é verdade? Então é assim, irmãos, que nós, preteristas completos, tratamos a Bíblia, sempre contextualizada e obedecendo o quê? As regras de hermenêutica, que é simples. Irmãos, 1 mais 1 é 2. Então o que Jesus está querendo informar é que as profecias ditas pelos profetas se cumprirá nos dias da sua geração, da geração de Jesus. Esse era o terrível dia do Senhor, tanto falado nas Escrituras. Vamos agora observar, irmãos, vamos fazer atenção agora aqui, a terceira ocorrência dessa expressão fim do mundo, tá? Ou fim de uma era, ou fim de um tempo, como queiram, tá bom? Vamos então ler na Almeida Corrigida e Fiel, Mateus 13, capítulo 13, versículo 49. E tá ali, ó, assim será na consumação dos séculos. Veja, irmãos, nós não saímos do contexto da mesma parábola, estamos analisando a terceira aparição desta frase que nós estamos analisando, e o tempo não mudou. Continua sendo o quê? O mesmo. Até porque, queridos, dentro desse contexto aí, os ouvintes ainda eram o mesmo que estavam escutando Jesus falar sobre essa parábola. Porque aqui, irmãos, o sistema pode querer forçar uma interpretação dizendo que neste versículo Jesus estava se referindo aos dias de hoje. Não é verdade? Por quê? Por causa da consumação dos séculos. Só que a espinha ainda está na garganta deles, que é essa palavrinha aion, que continua o quê? A nos dar o mesmo sentido. Se aqui pelo menos mudasse a palavra, irmãos, tá? Nós poderíamos supor que eles, os futuristas, estivessem certos. Porém, irmãos, a palavra é a mesma. Vamos ver se na nova versão internacional, que está sendo mais fiel para nós, mudou? Vamos lá colocar Mateus 13, 41, está aí aparecendo para vocês. E assim acontecerá no fim desta era. Logo estamos percebendo que a nova versão internacional não mudou o sentido da palavra, permanecendo fiel ao texto. É isto, meus irmãos, que vocês precisam dominar para nunca mais enganarem vocês. Isso é o que? Bíblia pela Bíblia. É 1 mais 1, sem entrar emoções. Porque, na verdade, irmãos, os homens querem emoções e querem trazer a Bíblia sem o seu contexto para os dias de hoje. O que precisamos, queridos, é nos conscientizar que tudo o que está ocorrendo no mundo atual vem o quê? Das próprias mãos dos homens. Então, nada mais justo do que os homens resolverem os seus problemas. E Deus nos dotou de uma capacidade intelectual para que a gente venha resolver situações sem chegar a vias de fato,
e nem criar um anacronismo de uma vinda de Jesus que destruirá o mundo todo, onde existe uma maldade sem fim, e construirá tudo novo para aqueles que frequentam os templos religiosos, o que é uma verdadeira mentira, porque se for passar o sarrafo do jeito que é, ninguém, irmão, nenhum deles vão subir, não adianta. Por isso que não devemos analisar as escrituras no que tange a escatologia desta maneira. A realidade é que Deus nos colocou aqui neste mundo para cuidar deste mundo. E não podemos fugir disto, seja nesta ou naquela geração, seja este tempo ou seja tempos eternos. Então, precisamos disto, nos conscientizar. Então, nada mais justo que isso, não é verdade? Aí sim, irmãos, podemos procurar o quê? Inspirações nas escrituras, mas com o entendimento certo, para fazer as mudanças necessárias. Tá legal? Estamos entendidos? Vamos analisar agora o 4º versículo. E já que vocês estão aprendendo como entender a interpretação adequada, os versículos bíblicos de forma saudável, todos os versículos analisados a partir de agora seguirão essa mesma ordem, né, do aion. Todas elas, toda a menção a fim dos tempos, né, fim de uma era, fim do mundo, ela obedece esse mesmo padrão. Vamos então a Mateus capítulo 24, versículo 3. Diz o texto: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Olha aí, eu estou usando a nova versão internacional. E ela parece também fugir um pouco do âmago que nós estamos apresentando da segunda vinda de Jesus, tá bom? Aí, essa passagem aí, essa referência, ela é um dos pontos centrais, tá, da segunda vinda de Jesus. E que o certo, atenção no que eu vou falar, e que o certo é falar parúzia. Até porque, queridos, a frase segunda vinda de Jesus não se encontra na Bíblia, tá? É claro que nós entendemos ser a segunda vinda, mas biblicamente falando não existe essa palavra. Então o contexto aí em Mateus capítulo 24, versículo 3 é o seguinte: após Jesus falar dos ais, em Mateus capítulo 23, ele dá prosseguimento de como seguiriam esses dias de juízo daquela era, ou o juízo do mundo. Então Jesus usa a mesma palavra aion. Irmãos, se Jesus quisesse dizer que seria o fim do mundo, né, como encontramos aí nessa versão que está aparecendo Almeida Corrigida Fiel, ele usa o quê? Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Que palavra Jesus usaria se ele quiser nos informar outra coisa? Ele usaria a palavra cosmos, que aí sim seria um recado de um fim do mundo. Veja, está aparecendo aí, olha a versão anacrônica que o sistema religioso faz. Olha aí. Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim do cosmos. Versão anacrônica do sistema religioso. Só que não é essa palavra. É assim que o cristianismo tradicional interpreta essa passagem, totalmente fora do contexto bíblico e dentro do contexto da instituição. Porque assim é melhor para eles. Melhor o quê? Para te prender, melhor para te manter escravo, melhor para dominar a tua mente. Assim estão essas pessoas, sem proteção no sistema religioso. Olha o que quer dizer a palavra cosmo. Aí sim, olha aí. Quer dizer o mundo, o universo. Aí sim, se Jesus usa essa palavra, sim. Agora fica uma pergunta, né? Jesus não sabia que as palavras aion e cosmos são diferentes? Será que Jesus era algum analfabeto? Claro que não, né, meus irmãos? Mas é assim, e infelizmente, que o sistema religioso define essa situação que Jesus não sabia o que estava dizendo. Agora os pastores sabem, né? Então vocês estão vendo como passa a ser fácil e altamente significativo interpretar as escrituras dessa forma, dentro do seu campo, dentro do seu contexto? Aqui o que? Se valoriza a Bíblia e não a instituição chamada igreja. Essa é a verdade. Mas vamos ao 5º versículo que está agora em questão, que é Mateus capítulo 28, versículo 20. E novamente eu apresento aos senhores as duas versões, tá aí aparecendo para vocês. Está ali a versão Almeida Corrigida Fiel,
coloca o quê? Até a consumação dos séculos. E a nova versão internacional já usou até o fim dos tempos. Ela começou a maquiar. Porque, a bem da verdade, irmãos, a questão seria o fim da era, ou o fim das eras, tá? Então, vocês começam a observar que as duas versões dão um entendimento real de fim do mundo. Uma coisa que seria eterna. E o contexto seria o quê? A ordem de Jesus batizar. Jesus aí, em Mateus capítulo 28, o contexto era que Jesus estava ensinando aos seus discípulos quais seriam os procedimentos dele até a sua vinda. Então aí também está incluído a questão do batismo. Sendo, irmãos, que o batismo, ele se torna temporal. Por quê? Porque foi até a segunda vinda, foi até a parúzia. E não é uma prática por toda a eternidade. Por isso, irmãos, que ao conectar essas passagens com a sua interpretação real, torna o quê? Algo mais limpo, algo mais saudável, algo mais inteligível. Então você consegue identificar quando você usa, né, essas, vamos dizer assim, essas armas teológicas, né, as armas da hermenêutica, né, você consegue identificar o que foi temporal e o que de fato seria atemporal, fora do tempo, uma coisa que serviria de gerações em gerações, como é Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, né? Que a terra permanece para sempre, o que acaba o quê? São as gerações, geração vai, geração vem. Então, meus queridos, nas duas versões, o que nos salva de uma descontextualização daqueles dias, por favor, coloca as duas aí de novo, né? Ou pelo menos a Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, o que nos salva dessa descontextualização é a palavra aion, que continua sendo a mesma. Então, vamos consertar esse versículo, já o que nós estamos fazendo é certo? Vamos lá. Então, fica assim esse versículo de Mateus capítulo 28, versículo 20. Diz: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim desta era, o fim deste aion. Está aí a versão preterista completa. E a partir dessa forma de interpretação, vocês podem depois, se quiserem, estudar por conta própria, e eu incentivo vocês a fazerem isso, as outras ordenanças que a igreja pratica, né? Que se diz ser uma ordem de Jesus, como, por exemplo, a ceia, né? A apresentação de crianças, jejuns, subidas ao monte, vigílias, dízimos, tudo, meu irmão, para você começar a ressignificar todas essas doutrinas na sua vida. É preciso você ter esse entendimento. Mas vamos prosseguindo aqui e vamos agora a 1 Coríntios capítulo 10. Diz ali o texto: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então ele usa a palavra no plural e que não modifica o seu entendimento. Então, como a palavra é a mesma, e não nos resta outra interpretação que não seja a palavra aion, está aparecendo para vocês de novo aí. Vamos então consertar esse versículo? Vamos lá? Então esse versículo, na melhor forma possível de se entender ele, ficaria assim: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins das eras. Estão entendendo, abençoado? Então, esses textos aí, que ainda que estejam no plural, ele não quer dizer outra coisa, tá bom, queridos? Até porque, se nós formos classificar toda a história de Israel, desde a sua chamada, né? Desde a sua chamada em Abraão, nós vamos ver Israel passando por várias eras, vários ciclos. Israel, quando quebrava o contrato com Deus, iniciava-se um novo ciclo, né? Ou então dava-se início ao fim daquele ciclo e o começo de outro. Vocês veem por várias vezes na história bíblica o Israel bíblico caindo o quê? Em cativeiro, sendo assolado. Por quê? Porque era a era de Israel. Então, quando fala aqui de término de fins das eras, era justamente o fim das eras da aliança antiga. Tá bom? Então, essa ressalva aí é importante, tá legal? Então, nós fazemos as interpretações nossas, não é olhando para os dias de hoje, né? E achar que essa geração de hoje merece a destruição. Porque, afinal,
Ouvimos falar de tantas atrocidades, não é verdade, cometidas nos dias de hoje, que acaba que a teologia simplista do sistema religioso, a escatologia, quer dizer simplista, nos faz cair neste erro, achar que isto tudo é para os dias de hoje, tá bom? Então, como nós somos preteristas completos e não podemos usar narrativas futuristas, nós vamos o quê? Vamos para o passado, para entender o que o texto está querendo nos informar. Tá legal? Vamos então à última intervenção aqui, onde fala sobre a consumação dos séculos, fim da era. Vamos a Hebreus capítulo 9, versículo 26. E ali diz o texto, mas agora na consumação dos séculos. Eu também coloquei as duas iguais aí, né? A nova versão também, para ver se dá o mesmo sentido. E a nova versão internacional diz ali, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Então, irmãos, o mesmo argumento que eu usei até aqui, sem descontextualizar a palavra nevral do assunto, que foi aion, que é aion, aqui está como o fim dos tempos ou consumação dos séculos, é a mesma. Ou seja, em um período de tempo, em uma ideia. Inclusive em Filipenses, Paulo chega a usar que a vinda de Jesus estava à mão, algo que poderia se colocar à mão, algo que poderia se pegar. Tá bom? E isto tudo se deu o quê? Naqueles dias. Por que se deu naqueles dias? Existem vários versículos na Bíblia que apontam para isto. Eu selecionei um aqui, que é Hebreus capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz ali, o que Paulo está nos informando. Olha ali. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Paulo está falando o quê? Que estava chegando ao fim de um aion. E estava entrando um começo de nova era, um começo eterno, um começo onde, em relação à questão de escolha, como foi no antigo pacto a nação, e agora a nação ela é a nação espiritual, não somente uma nação, então a partir deste momento, o homem sim viraria uma nova criatura. Então o texto está querendo informar isso aí, que aquela aliança feita com uma nação, né, a partir de um determinado momento, seria substituída por algo superior. Tá? É isso que Jesus disse, que seria o quê? Dentro de sua geração. Não dentro de milhares de anos, não dentro de já se passou várias gerações, desde a de Jesus até os dias de hoje. Tá? Irmãos, é claro que essa é uma pequena amostragem do que foi a vinda de Jesus, né, a parúzia. E que foi um evento para aqueles dias, e não nestes, como querem continuar aprisionando as pessoas o ensino do cristianismo tradicional. Irmãos, aqui neste canal, por exemplo, eu tenho vários pontos da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, ela existe em várias perspectivas, várias óticas, então eu apontei somente uma nessa mensagem. Mas aqui no canal eu tenho várias. Olha, eu tenho vídeos, por exemplo, falando da grande tribulação, naqueles dias eu mostro. Eu tenho um vídeo falando da besta do número 666, tá? Que foi também para aqueles dias. Eu tenho vídeos explicando o que foi o arrebatamento, por que Paulo disse isso. Irmãos, eu tenho vídeos falando que todo olho viu Jesus vir nas nuvens. Eu tenho vídeos que falam sobre a queda do templo no ano 70, né? Que foi um sinal evidente da vinda do Filho do Homem. Vídeos que falam do juízo final. Enfim, dentro da escatologia, eu já fiz todos os assuntos. É só você procurar na nossa videoteca aqui do canal. Está lá esperando por você. São mais de 1000 vídeos, tá legal, queridos? Então eu vou ficando por aqui, agora sim. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.